Vocês podem estar achando que eu tô maluco. Pô, o Akira Toriyama já falou por que os Super Saiyajins têm cabelo louro. Foi uma questão ali de confecção do mangá, né? Mas eu venho aqui trazer para vocês uma teoria de informações na história. Por quê? Não foi dito dentro da história de Dragon Ball o porquê dos cabelos louros. Simplesmente eles têm cabelo louro, né? Os Super Saiyajins têm cabelos louros. Não foi falado o porquê. Então eu venho aqui trazer essa teoria, está muito interessante e eu peguei indícios dentro da própria obra. Então não deixe de conferir. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Como eu disse, na obra de Dragon Ball, dentro ali do universo de Dragon Ball, não falaram o motivo pelo qual os Super Saiyajins, né, quando se transformam em Super Saiyajins, eles ficam com cabelos loiros. A única explicação que nós temos é uma explicação do criador, dizendo que foi na hora de desenhar ali e tal. Mas dentro da obra não existe uma explicação, por isso eu vim trazer essa teoria. Mas antes, eu peço para vocês aquele like e aquela inscrição para a gente continuar fortalecendo o canal. Desde já agradeço e vamos lá. Como eu disse, Akira Toriyama resolveu que os Super Saiyajins teriam cabelos louros para facilitar a confecção dos mangás. De que forma? Aqui, por exemplo, o cabelo do Goku. Diz ele que o cabelo dos Saiyajins, né, não só do Goku, do Vegeta e tudo mais, era muito complicado. E esse preenchimento da cor preta, lembrando que o mangá é preto e branco, esse preenchimento da cor preta dava trabalho, eles perdiam tempo. Então o que eles passaram a fazer? Eles falaram, poxa, se eu deixar essa parte aqui branca, deixar de pintar, né? Ou seja, não pintar, só fazer os contornos do cabelo, vai me poupar mais tempo. Então quando ele pensou na transformação do Super Saiyajin, ele, opa, já que ele vai se transformar, o personagem vai se transformar, vou fazer isso aqui para facilitar a minha vida. Ponto. Essa foi a explicação do Akira Toriyama para os cabelos dos Super Saiyajins serem loiros. Uma simples facilitação na hora de desenhar os mangás. Como eu disse, você não vai ver na obra ali os personagens conversando entre si, dizendo, olha, durante a transformação do Super Saiyajin, por esse ou aquele motivo, acontece tal efeito e os cabelos se tornam louros. Não. Ele simplesmente diz, existe a lenda do Super Saiyajin, isso aqui, babá, e o Super Saiyajin em si fica loiro quando se transforma. Não existe o porquê. Desta forma, eu venho aqui criar uma teoria, como costumo fazer no quadro Teoria da Conspiração, uma teoria que eu pego dados, né? No caso ali, vou pegar dados da obra Dragon Ball, não vou fazer uma teoria aleatória, vou sair dando um chute, vou pegar dados, indícios e colocar aqui minha hipótese. É claro, vocês fiquem à vontade para comentar, concordar, discordar, darem sugestões. Então, dito isso, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou começar tratando o conceito do Ki, que nada mais é do que uma energia vital, né? Essa energia vital estaria em todos os seres vivos. A gente analisando aí todos os mangás e os animes, nós vemos que os conceitos são semelhantes e só muda o nome. Cosmo, chakra, energia espiritual, Nen, o Ki, mas todos eles são, vamos dizer assim, basicamente a mesma coisa, né? É uma energia vital dentro dos seres vivos. Ocorre que, no caso de Dragon Ball, os chineses, e Dragon Ball baseia-se muito na cultura chinesa, em mitos, né, histórias chinesas, folclore chinês. Na cultura chinesa, essa energia vital é também chamada de Qi.
E também, de uma forma semelhante ao que foi falado em Dragon Ball, é a mesma coisa. Todos os seres vivos têm um Ki. Esse Ki, se o ser humano conseguir trabalhar esse Ki, né? Os chineses têm essa questão, se você conseguir trabalhar o seu Ki, a sua energia vital, a sua energia interior, você consegue ter benefícios da saúde, consegue beneficiar seu corpo, tudo mais. Em Dragon Ball também temos isso, só que nós temos também muito além disso. Em Dragon Ball a gente viu ali no arco em que o Gohan está ensinando a Videl a utilizar o Ki, nós vemos ali que ela era uma humana e que o Gohan fica ensinando ela o básico da primeira manipulação de Ki. Nós vemos na obra que eles canalizam, eles manipulam esse Ki em forma extrema, né? De forma extrema, a ponto de juntar essa energia e produzir golpes como Kamehameha, né? E muitos outros, né? Muitas outras técnicas. Então eles usam o Ki, se comparado a esse conceito que os chineses têm, eles usam, os personagens de Dragon Ball usam o Ki de maneira muito mais avançada. E quando eles manipulam de forma extrema, né, de forma muito superior ao que a gente tem na realidade o Ki, ele deixa de ser invisível e começa a se tornar visível. Essa é uma outra característica de diferença entre o que a gente tem aqui na filosofia e na cultura chinesa. Nós vemos também que quanto maior é o controle do Ki pelo guerreiro, controle, a manipulação, a compressão desse Ki pelo guerreiro, mais poderoso ele é. Isso aí é bem claro ali na obra. Então, diante desses indícios que nós já temos aí, eu agora vou citar também o que o autor, o que o Akira Toriyama falou sobre a transformação do Super Saiyajin. Não é como se qualquer um pudesse virar um Super Saiyajin através de treinamento ou da raiva. Para se transformar em Super Saiyajin, o corpo da pessoa precisa conter algo chamado célula S. Uma vez que o corpo contém uma determinada quantidade das células S, um gatilho como a ira irá continuamente aumentar elas no corpo, causando uma transformação. Assim é o Super Saiyajin. Então, pela explicação do Toriyama, essas células S elas têm uma capacidade maior de armazenamento de Ki. Só lembrar aqui um fato que aconteceu com o Vegeta. O Vegeta, na luta contra o Buu, ele se explodiu para tentar matar o Buu, né? Uma explosão, se sacrificou tentando matar o Buu. Por que ele explodiu? Pelo seguinte, ele canalizou uma quantidade de Ki muito superior ao que o corpo dele poderia aguentar. Então, nesse processo, ele fez isso intencionalmente. Esse processo ele pegou muito poder ali, ele canalizou muito Ki e o corpo dele não aguentou e toda aquela quantidade de Ki que ele absorveu, que ele juntou ali, causou a explosão. Então, existe uma limitação para o corpo aguentar aquele Ki que a pessoa está moldando, que o personagem está moldando, que está comprimindo. E a chave para você ter um outro patamar de Ki, de quantidade de Ki, são essas células S. Ou seja, se você tem, quanto mais células S você tem no seu corpo, mais você vai conseguir armazenar, mais reserva de Ki você poderá ter. E aí quando você chega num patamar muito elevado de Ki, ocorre a transformação. Você vai para um outro nível de poder, que é o Super Saiyajin. Outro ponto a ser observado é a coloração do Ki. A gente pode lembrar aqui na luta do Goku contra o Freeza, quando pela primeira vez ele se tornou Super Saiyajin, que ele sentiu muita raiva pela morte do Kuririn, e ele começou a concentrar o Ki e aquele gatilho da raiva que o Toriyama falou, e o Ki dele tornou-se dourado e logo em seguida os cabelos tornaram-se loiros, né? E ele então se transformou no Super Saiyajin.
Então, qual é a minha teoria? As células S são a chave para você acumular uma maior quantidade de Qi no seu corpo. Claro, as células estão espalhadas em todas as regiões do corpo, inclusive nos cabelos. Quando o Qi, que já está no nível muito elevado, torna-se dourado, tem a coloração dourada, né, e ele está irradiando em todo o corpo ali do Saiyajin e está sendo absorvido pelas células S, nos cabelos, as células S que estão ali na região capilar, né, até no couro cabeludo, elas absorvendo, né, armazenando essa quantidade de Qi aí de coloração dourada, elas com efeito colateral também deixam o cabelo dourado, loiro. Então essa é a minha teoria, simplesmente de que as células S que armazenam o Qi, no caso o Qi de coloração dourada, como efeito colateral tornam o cabelo do Saiyajin dourado. Para reforçar essa minha teoria, eu vou lembrar aqui de outras transformações mais à frente que vão acontecer. Super Saiyajin Deus, a coloração do Qi é vermelha. E qual é a cor dos cabelos? Vermelha. Ou seja, o dourado, o Qi de coloração dourada, ele tinha um certo nível de poder. O Qi de coloração vermelha, ele tem um outro nível de poder. Por isso mudou a coloração. É tipo como se você comprimisse, você modelasse o Qi e o tornasse, vamos dizer assim, mais robusto, né? Vamos dizer, aquela quantidade, você pega aquela quantidade e comprimiu. No outro patamar você comprime mais ainda. Então você, num espaço, no mesmo espaço, você consegue ter uma maior quantidade de Qi, no caso, de energia, né? Que seria o Qi. E utilizando essas células S. Quando se tem a transformação Super Saiyajin Deus, o Qi já é superior ao Qi de Super Saiyajin. E o ponto superior ao dourado seria o vermelho. E as células S absorvem esse Qi de coloração vermelha, tornando os cabelos com a cor avermelhada. Da mesma forma, Super Saiyajin Blue, o Qi tem coloração azul, é absorvido pelas células S, que também mantém os cabelos de cor azul durante aquela transformação. Então, esses são mais argumentos para comprovar aquilo que eu falei dos cabelos loiros do Super Saiyajin. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Toriyama deixou essa explicação em aberto ali no universo de Dragon Ball. Eu aqui coloquei uma opinião, uma hipótese, uma teoria. Eu gostaria muito que vocês comentassem se vocês acharam essa teoria legal, se vocês acham que não tem nada a ver. Deixe os comentários, vamos conversar sobre isso aí. Vamos conversar mais sobre Dragon Ball. Se vocês quiserem aí, eu faço mais vídeos de Dragon Ball nesse estilo. Deixem suas sugestões. Por favor, participem. Eu peço também que participem com seu like e a sua inscrição, para que a gente possa continuar fortalecendo o canal e crescendo cada vez mais. Desde já agradeço, muito obrigado e até a próxima.